Voltei, graças a Deus. Queria pedir o perdão. Eu não liguei o computador na tomada e simplesmente a bateria acabou. Então voltamos, né, à segunda parte do vídeo. Eu estava aqui falando para vocês sobre o conceito de depressão e falando quais são os profissionais que estão capacitados para diagnosticar a depressão. Então, como eu falei, né, o enfermeiro não pode fazer diagnóstico de depressão. Ele pode fazer um diagnóstico de baixo autoestima situacional, seria um diagnóstico de enfermagem, no qual ele poderá utilizar desse diagnóstico para dar, então, atendimento àquele paciente, cuidados para aquele paciente, certo? Como eu estava falando, a depressão, ela vai ter, então, 3 fatores, né, 3 sintomas exclusivos da depressão, que é o sofrimento moral, a inibição global e o estreitamento vivencial. Quando eu falo em sofrimento moral, a pessoa deprimida, ela vai se sentir menor que as outras pessoas. Ela se sente menor que as outras pessoas. Ela não está motivada, ela não tem mais vontade de fazer nada. Essa pessoa deprimida, ela não tem vontade de mais levantar, muitas vezes não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer, ela perde o interesse pelas coisas, né? Então ela tem esse sentimento que eu não sou ninguém, ela perde o interesse pelas coisas e ela perde o sentido das coisas. A pessoa com depressão, ela vai falar para você que ela não vê mais sentido na vida. E quando ela fala que a vida não tem mais sentido, é perigosíssimo, porque ela está à beira do suicídio. Deixar isso claro aqui. Não é brincadeira, não estou falando de demônio, não tem demônio aqui. Se a pessoa falar, eu não vejo mais sentido na vida, essa pessoa está a um passo do suicídio, ok? Então, na depressão, esses 3 sintomas estão associados, além daqueles que eu já citei no vídeo anterior, que seriam o quê? Genética, ambiente, fator desencadeador. Ok? Então, na depressão, essas 3 coisas estão associadas. Quando a pessoa perde o interesse por tudo, aí, então, numa fase mais avançada da depressão, a pessoa já não tem mais sentimento que vale alguma coisa no mundo ou para alguém, e ela tem essa inibição global, esse desinteresse por tudo, ela vai chegar num estado de anedonia, que é o quê? Ela perde o sentido da vida, ela perde o sentimento. Ela perde o sentimento, ela perde o sentido da vida. Anedonia é isso. E aí, claro, a pessoa está a um passo do suicídio, né? A depressão, ela pode levar a outros transtornos que prejudicam o nosso pensamento, que eu já falei no vídeo anterior, que o pensamento, né, eu deixei aqui anotadinho, é um processo mental que permite o ser humano a modelar sua percepção do mundo ao redor de si. Então, a depressão, ela vai levar a outros transtornos, ela pode levar a vários transtornos que prejudicam o nosso pensamento, ok? Inclusive afetando a concentração, né, a ponto da pessoa ler um livro, parar numa página e quando ela volta, ela não lembra o que ela leu anteriormente. Então, ela tem que começar do começo. Ela tem que recomeçar. Então, ela vai ter que recomeçar, porque ela, então, já não lembra mais do começo. De tão forte que é esse sentimento, a concentração, de tanto que é afetado o processo do pensamento, que a pessoa não vai estar lembrando, ela vai ter que voltar. É uma coisa grave. A depressão afeta a tomada de decisões, porque se eu não sinto que eu não sou ninguém, eu não tenho valor para o mundo, eu não tenho interesse por nada, eu já perdi o sentido das coisas, como que eu posso, então, tomar decisão? Como que eu vou poder tomar uma decisão se eu não sei nem quem eu sou, nem onde que eu estou inserido? Certo? Então, ela vai indo, ela perde o interesse por tudo. Então, como eu falei,
para vocês terem uma ideia, e bem pequena, do que seria a depressão, eu trouxe esse vídeo, tem o anterior, e mais esse agora, né? Porque caiu aqui a tomada, graças a Deus que salvou o outro. Burrice minha, né? Burrice mesmo, deve ser falta de sal, né? Alimentação. Então, o que que acontece? Acontece, então, que a depressão é diferente de tristeza, que é diferente de humor rebaixado, distimia, ok? Então, nunca mais na sua vida fale que uma pessoa depressiva é triste. É uma doença, certo? Pulando da depressão para a epilepsia, algumas coisas, no mesmo site do PsiqueWeb, a epilepsia, ela vem informando como definição uma disfunção na parte elétrica do cérebro, nas células nervosas de origem desconhecida e pode ocorrer no alcoolismo, no AVC, em outras patologias, após uma patologia, né, após um acidente, após um AVC, tá? No qual é evidenciada por agitação psicomotora, desmaios, crises tônicas e clônicas, né? É evidência de espuma na boca, de uma certa baba, enrijecimento do corpo, carrija dali babando, tremendo, se debatendo. A pessoa perde totalmente o sentido das coisas, inclusive ela pode fazer as necessidades todas na roupa, xixi, cocô, ok? Mas a epilepsia, ela tem uma origem no grego. Então, a epilepsia antiga, e aqui vai talvez o porquê de vocês evangélicos achar que é coisa do demônio. Ela é originada do verbo grego de epilambanein. Olha bem a dificuldade, eu não sei grego, então vou falar do jeito que está escrito. Epilambanein. É de origem desse verbo, que significa ser tomado, atacado ou dominado. O significado desse verbo é esse: ser atacado, dominado, né? Ou tomado. Que fala de uma força externa que provoca a crise. Para os antigos, uma divindade ou um espírito diabólico. A expressão epilepsia foi utilizada pela primeira vez por Avicena em 980 a 1037, né? Antes de Cristo. Então, gente, pela palavra, o verbo, né, ser um verbo grego, e que o seu significado significa atado, tomado, dominado, né, por uma força, como se uma força externa, um fator diabólico tivesse gerado aquilo. Essa doença ficou conhecida no mundo inteiro como uma doença espiritual, por causa dos gregos. Então, acreditava-se que algumas pessoas que tinham essa doença, então no mundo antigo, eram algumas crenças, algumas raças, tipo a Grécia, né, Roma, acreditava então na Grécia, para a Grécia eram demônios, forças diabólicas. Já em Roma era dom, eram pessoas que foram agraciadas pelos deuses. Veja bem, se você é evangélico, se você é crente, cristão, né, seguidor da Bíblia Sagrada, você tem que seguir o que está na Bíblia e não o que está no mundo. Em alguns casos, é claro, nós vamos ter que ter conhecimentos secundários, né, conhecimentos que vão agregar à nossa fé muita coisa, né? Temos que estudar, nós temos que crescer e continuar crescendo. A palavra de Deus fala, né? Conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Então, é claro que nós precisamos estudar, é claro que nós precisamos saber, mas quando eu vou julgar, nesse caso, uma doença, eu não posso ir pelo parâmetro do mundo. Eu não vou, só porque, né, se conjecturou há muito tempo, não sei bem se é esse o verbo, né? Então, se configurou há muito tempo atrás que a epilepsia, por ser do latim, epilans bein lá,
e significar atado, tomado, dominado, como se fosse por uma força externa, isso aí foi passando de geração em geração e chegou no nosso tempo como sendo coisa do demônio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você não tem conhecimento, você é levado cativo. Se você tem conhecimento, não. É o que Deus fala na palavra dele. O meu povo é levado cativo porque lhe faltou conhecimento. Então vamos lá. Existe uma área de estudo chamada de antropologia filosófica. E quem estuda antropologia filosófica e sociologia estuda o ser humano como ser na antropologia, depois o ser humano como ser pensante, como um ser que tem desejos, que almeja alguma coisa, então aí entra a antropologia filosófica e estuda o ser humano no seu sentido social, ou seja, de como ele está inserido na sociedade, transmitindo o seu eu. Viu a dificuldade? Esses estudos nos mostram que muitas das coisas que nós acreditamos hoje em dia ser verdade são conceitos passados de geração em geração, tanto na parte física como na do conhecimento e também na questão sanguínea, genética. Nós vamos herdando dos nossos antepassados conhecimentos que ficam na nossa genética, conhecimentos que ficam na nossa mente, conhecimentos que vêm através do sangue, de passado de família para família até os nossos dias. Para mostrar isso, que eu resolvi trazer o significado da palavra epilepsia. Ok? Então aqui eu vejo que hoje em dia os evangélicos acreditam que uma doença mental é coisa do demônio, porque foi passado para ele de geração em geração, através de conhecimento, de genética, de contexto social. Então, quando um cristão estuda teologia e ele vai estudar antropologia, eu não sei se na teologia, em algumas escolas teológicas existe a antropologia filosófica, ele aprende que essas coisas são passadas de geração a geração, até chegar nos nossos dias. Bom, então, o que nós temos que fazer? Quando nós pegamos um contexto no qual eu vou fazer uma definição de alguma coisa, primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é investigar o que é aquilo, como aquilo surgiu e por que aquilo apareceu daquele jeito. Eu tenho que saber tudo, por quê, onde, para quê, quando, quem, como, entendeu? Antes de fazer um conceito. Então, para que eu possa não ser vexamada, para que não riem do evangelho, para que não façam piada de evangelho, de crente. Porque o mundo faz piada, porque são pessoas, infelizmente, são pessoas que não buscam conhecimento. Elas conhecem Bíblia muito mal ainda. Muito mal. E elas não buscam outro tipo de conhecimento, então elas ficam presas, enraizadas nesse conhecimento que foi passado, então, de geração em geração, sem pôr em prova aquilo que está acontecendo para ver se aquilo é aquilo mesmo ou se tem uma definição diferente. Eu separei aqui alguns epiléticos famosos ao longo da história. Alexandre o grande conquistador Alexandre, Caio Júlio César em Roma, imperador de Roma, Napoleão Bonaparte, Machado de Assis aqui no Brasil, Dom Pedro I, também era epilético, aqui no Brasil. O rei Saul sofria de epilepsia, anterior a Davi, viu? Ele também sofria de epilepsia. Então, gente, eu dei para vocês essa explicação sobre depressão e de epilepsia. Se vocês não conseguirem ver aqui, vai estar no vídeo anterior, porque eu não desprezei o vídeo, eu preferi fazer 2 partes. Eu ainda não sei montar vídeo, para conseguir montar as 2 partes e continuar, então, o vídeo, né? Então, caiu, eu continuo. Eu não sei ainda fazer essa montagem, vou estar aprendendo, se Deus quiser. Então, no vídeo anterior vai ter uma explicação maior sobre a depressão, sobre a epilepsia. E eu peço que vocês olhem, então,
o vídeo anterior, por favor, tá? E agora, o que então, em qual conclusão chegamos? Por que eu dei tanta volta? Por que eu expliquei sobre depressão? Por que eu expliquei sobre epilepsia? Por que eu falei tanta coisa? Por que eu dei essa volta enorme para vocês? Porque, meu povo, depressão e epilepsia não é demônio. 100%. Como eu disse que uma depressão e uma epilepsia é uma síndrome, ou seja, um conjunto enorme de fatores que geraram aquilo, pode ser que o fator espiritual esteja presente e com certeza vai estar presente. Estão presentes numa doença fatores que a Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde já apresentou, que é no físico, mental e social. Vão estar presentes em qualquer tipo de doença, não só na doença mental, fatores sociais, emocionais, mentais, físicos, fatores espirituais, porque é um conjunto de fatores que levou aquele distúrbio no nosso corpo, aquela patologia. Na depressão e na epilepsia não é diferente. Pode ter o fator espiritual? Pode, com certeza tem o fator espiritual, mas não devemos tratar a depressão e a epilepsia como doenças espirituais exclusivamente. Não, de maneira alguma. De maneira alguma, eu vou estar indo contra a lei. Existe um código penal, é crime. No Brasil é crime. Uma pessoa doente deixar de ser medicada para ir numa igreja receber oração. Vou resumir, simplificar. É crime. O médico te prescreveu um remédio, você deixou de tomar porque o pastor mandou. E aí a pessoa vai a óbito, morre. Sabe o que vai acontecer com o pastor? Ele vai para cadeia. Ele não é médico. Ele não pode tirar a medicação de ninguém. O que se deve ser feito é, juntamente com o medicamento, uma oração, um acompanhamento espiritual. Deve ser feito sim. A pessoa continua tratamento medicamentoso enquanto o pastor cuida do espiritual. Ele é o médico do espírito, enquanto o médico da carne prescreve as medicações que a pessoa deverá tomar até a sua cura. É claro que eu não estou diminuindo o poder de Jesus. Ele veio libertar o que estava cativo. Em Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos, está no passado, sim, mas Jesus também deixou médico. Tanto é que quando eu falei para os irmãos separarem Mateus 9:12 e Marcos 2:17 diz, o médico veio senão para os doentes. Eu vou provar na palavra. Vamos na Bíblia. Está escrito assim, em Marcos 9:12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam do médico os sãos, mas sim os doentes. Aqui Jesus está falando que quem necessita de médico é doente. Então Jesus está falando que o do médico veio para os doentes. É necessário tratamento médico, sim. Quando eu vejo em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 7, eu vejo a história do rei Ezequias, né? Aqui Isaías, que era o profeta que falou com ele, falou assim, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. Quando Deus falou que ele ia morrer, surgiu nele uma chaga, uma lepra, uma lesão, uma ferida, que ia levar ele à morte. Ele orou e clamou para Deus ter misericórdia. Deus falou para Isaías, volta, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. E então o Senhor direcionou o profeta para falar para ele colocar esse emplasto de figos na ferida para que ele fosse curado, e ele ficou curado. Essa passagem também você pode observar ela no livro de Isaías, no capítulo 38, no verso 21, vai confirmar. Aqui, no Novo Testamento, nós temos várias passagens sobre Jesus estar utilizando a medicina. Tem uma passagem aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo 5, no verso 23, aí Paulo fala para Timóteo, que era o seu filho na fé, não bebas mais água só,
mas usa de um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo está falando para Timóteo para ele não tomar água pura, que ele tinha que fazer uso de uma certa quantidade de vinho, do suco da uva. Para quê? Para as doenças que ele tinha no estômago e para as enfermidades que ele carregava. E hoje nós sabemos que a uva, o suco da uva, ele é um curativo excelente, né? Ele tem várias substâncias, propriedades que curam doenças. Ele melhora o funcionamento cardíaco, ele melhora o funcionamento renal, ele melhora o funcionamento do corpo em geral, ele ameniza a gastrite. E aqui na Bíblia, bem lá no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, 2017 anos atrás, Paulo falou para Timóteo fazer um pouco de uso do vinho, porque sararia ele. Então, o que eu vejo, né, na menina do fluxo de sangue, por exemplo, aquela menina, ela tinha gasto com tudo, não tinha mais o que ela gastar. Ela já tinha gasto com a doença dela, ela procurou um médico. E aí, quando o médico não tinha mais solução, que ela já tinha gastado tudo e continuava sangrando, foi quando Jesus passou, então, por aquelas redondezas, e aquela menina tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Você entendeu a situação dela? Ela já tinha passado por todos os médicos. E aí, ela, por último, ela passou em Jesus e foi curada. O que eu aprendo nessa passagem é que você deve sim procurar médico. Deve sim fazer seus tratamentos médicos. E confiar que Jesus vai te curar. E a palavra diz, a palavra informa, eu não lembro direito aqui o livro, eu não guardo, eu não consigo decorar, mas fala da multiforme sabedoria de Deus. Ora, quando eu falo em multiforme sabedoria, eu estou dizendo que a sabedoria de Deus tem muitas formas. Jesus pegou 2 cegos. Em um, ele cuspiu no chão, fez o barro, passou no olho. Mandou lavar. O outro ele falou, quero, veja. Os 2 foram curados. É claro que existem vários estudos aí por cima. Um diz que era cego de nascença, então Jesus pegou o barro e fez o olho, assim como ele fez o nosso corpo. Tem vários estudos falando isso. Já no outro ele falou, quero. Igual ele fez quando ele estava presente junto com Deus e o Espírito Santo na criação do mundo. Haja luz, a luz apareceu. É claro que Jesus faz isso. Mas Jesus opera, Deus opera sobre muitas formas. Ele não queira aprender a Deus na sua sabedoria ineficiente. Não queira traduzir Deus na sua sabedoria mundana, pequena. Você é humano, você é pó, cinza, barro, pó da terra. É isso que você é, pó da terra, barro, meu filho. Acorda. Em nome de Jesus, vamos acordar, você é pó, sabe? Então, quando Deus quer curar, ele cura de diversas formas. Ele tanto usa medicina como ele usa o poder dele. Agora, quem é que vai definir? Sou eu? Sou eu que vou chegar e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me cure pela fé? Por favor, em nome de Jesus, vamos acordar. Aconteceu um fato aqui perto da minha casa, de uma pessoa ter socorrido um incêndio, e era um irmão, e esse abençoado botou um pano no nariz e entrou lá dentro do incêndio e respirou, né? Monóxido de carbono à vontade. E estava do meu lado cuspindo. Eu olhei, a secreção estava escura, preta. E eu falei para ele, ó, aproveita que o SAMU tá parado, corre lá, para você ver aí, fazer uma inalação, ver o que você pode fazer lá, para não te intoxicar. Sabe o que o crente falou para mim? E outra, uma pessoa que estuda teologia, conhecedor da Bíblia, falou para mim que Jesus curava. Aí eu falei para ele, ó, então deita na sua cama e dorme. Daqui 2, 3 horas você pode morrer dormindo. Te dá uma parada respiratória, você vai morrer dormindo. Aí ele assustou e correu, foi no SAMU fazer inalação. Gente, eu não falo para vocês que para eu gravar um vídeo tem que ter uma conversa? É incrível como é que Jesus é bom para mim? Sempre tem uma conversa dessa? Então, eu quero chegar aqui no final desse vídeo falando para vocês que a depressão e a epilepsia são doenças altamente complexas, altamente envolvidas por inúmeros fatores. Um deles é o espiritual, com certeza, mas, existem inúmeros fatores que envolvem essas doenças, além de uma disfunção física, também uma disfunção mental, e eu já expliquei o que é mente, o que é pensamento no vídeo anterior.
e ela não pode ser traduzida em simplesmente demônio. E é por isso que o mundo ri de nós, porque não estudamos, porque não corremos atrás de ter conhecimento, então somos levados cativos, insultados pela maioria, inclusive no nosso meio. Então, em nome de Jesus, essa é a palavra da semana. Eu gostaria de poder falar mais, não tem como. Como eu falei, eu estudei 4 anos e meio num curso superior, fiz uma pós-graduação, estudo todo dia e não sei nada da mente, não sei nada do cérebro. É muito complexo. É o órgão mais complexo que nós temos no nosso corpo e ao mesmo tempo simples. Ok? Os estudos mostram que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Nem isso nós usamos. Nem 10% da nossa capacidade mental nós usamos. Os estudos seculares. Já os estudiosos da Bíblia afirmam que Adão tinha 100% da sua capacidade mental. E o que ele fez com a capacidade de 100%? Pecou e caiu. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Que você com 10% atualmente, ou com 100% como tinha Adão, continua sendo pó da terra, continua sendo humano. Você nunca vai alcançar a grandeza do conhecimento de Deus. Não nesse mundo, não nesse corpo. Então, eu sugiro a você que vai estudar, vai aprender, vai buscar conhecimento todos os dias, como eu faço, eu não sei nada, muitas vezes eu erro português, eu erro na divulgação de alguma palavra científica, eu sou humana, sou falha, não sou melhor que ninguém, tá? Eu não sei mais que ninguém, eu tenho um chamado, Deus me chamou como atalaia. Atalaia é aquele que avisa, que toca uma trombeta, é aquele que avisa que algo vai acontecer ou que já está acontecendo. Então, de modo que as pessoas, ao serem avisadas, possam se desviar daquele caminho e então não passar os problemas que elas passariam se continuassem naquele caminho. Eu estou aqui cumprindo o meu chamado. Eu estou aqui cumprindo a minha missão. O que Deus criou para mim quando Ele me gerou no ventre da minha mãe, então que Ele me chamou por atalaia. E assim eu estou cumprindo o meu papel. Estou vindo, montando os vídeos e avisando vocês, informando vocês, trazendo a palavra de Deus, trazendo conhecimento junto com a palavra de Deus, para que então eu consiga tocar essa trombeta e, quem sabe, uma alma se salvar do inferno. Porque se eu conseguir livrar uma alma do inferno, Deus apaga na minha vida multidão de pecados. Uma alma. Você entende? Por uma alma só. Jesus desceria na cruz e morreria. De tão importante que uma alma só seria para Deus. Então, que eu não alcance o mundo, mas que eu alcançar uma alma essa noite. Se uma pessoa que estiver ouvindo isso daqui, que tem depressão, que tem epilepsia, parou de tomar o remédio porque na sua igreja escutou que era demônio, e se essa pessoa nessa noite voltar a tomar o seu remédio e continuar recebendo oração, ela vai se salvar, ela não vai cometer um suicídio, ela não vai morrer. Ela vai ser curada, tanto pela medicina quanto pela parte espiritual. Deixa Deus decidir do jeito que Ele quer fazer, sabe? Deixa o oleiro pegar o vaso, o barro, quebrar do jeito que Ele quiser e transformar naquilo que Ele quiser, porque esse papel é dele. O nosso papel é estar na olaria, quietinho, enquanto o oleiro trabalha o nosso corpo, que é o barro nas mãos dele. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que todos tenham uma semana abençoada, cheia de vitórias, no nome de Jesus. Mais uma vez, vai lá na minha página, curte a minha página, eu preciso do joinha de vocês, o canal precisa. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, assim como você foi abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. Eu agradeço os inscritos no canal, né, que divulgam, que compartilham esse vídeo. E que em nome de Jesus, então, sejamos todos abençoados. Amém? Semana de vitória, viu, gente? Semana de vitória, semana de bênção. Deus prospera até no meio da crise. Deus não necessita de argumentos humanos. E eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui agora, porque não é no contexto no qual eu vim trazer para vocês, que é de doença. Mas Deus não tem necessidade de argumentos humanos. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de situações para Ele te abençoar. Tá joia?
Eu escutei uma missionária falando e vou repetir. Missionária Natália Leandro. Deus abre porta de água com chave de madeira. Quando Moisés tocou cajado no mar, o mar abriu. Deus abre porta de água com chave de madeira. E que essa semana as portas na sua vida sejam escancaradas no nome de Jesus e você venha experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Fica na paz de Cristo. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz.